Olá, meus queridos amigos, estamos aqui novamente reunidos de uma forma diferente, de uma forma movidos por desse momento que nós estamos passando, mas através das redes sociais, com certeza esse nosso encontro será proveitoso para que falemos sobre Deus, sobre Jesus, sobre seus ensinamentos e para entender tudo que a gente está passando. Então eu convido a todos para que juntos, sintonizados através dessa nova forma de nos encontrarmos pelas redes sociais, através do Facebook, lá no Face da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, para que a gente possa refletir sobre vários pontos, sobre vários assuntos, através de um capítulo muito especial do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. Então eu convido a todos para que de olhos fechados nós agradeçamos ao Criador a oportunidade de estarmos reunidos nessa encarnação, reunidos em família, reunidos nessa também família Jesus de Nazaré, para que a gente possa receber esses ensinamentos através das leis do Pai, das leis do Criador, seguindo os ensinamentos do Mestre Amigo, principalmente tendo nos nossos pensamentos a paz que Ele veio nos anunciar. E com esta paz, que tenhamos a serenidade de entender tudo que está acontecendo nesse momento e que possamos, com esta serenidade, trilhar os nossos caminhos, os caminhos individuais de cada um, mas com certeza todos de mãos dadas rumo à meta do progresso. Obrigada, Pai, por ter nos oferecido essas oportunidades de crescimento e que através do conhecimento da doutrina espírita e dos ensinamentos do Mestre Amigo, que possamos trilhar esta caminhada sem desanimar. Que a noite de hoje, que essas palavras que vamos ouvir hoje através do Facebook, possa nos dar alento e conhecimento. E que assim seja. Então, é uma forma nova da gente conversar, mas eu quero trazer para vocês um item do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5º, que é o Bem-aventurados os aflitos, que é o bem e o mal sofrer. E aí a gente tende a pensar no momento que a gente está vivendo, que é um momento de reflexão, é um momento sem dúvida de muita apreensão, é um momento que a gente às vezes tem muita insegurança, mas sem dúvida é um momento de crescimento. E é um momento de crescimento mútuo, de crescimento nosso, sem dúvida, mas todos juntos vamos levar a um momento novo para a nossa sociedade através dessa dificuldade que nós estamos passando com essa pandemia. E aí, o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele, em vários itens, ele vem nos ensinar, através do esclarecimento, que a gente busque o consolo das nossas dores, mas principalmente que a gente busque não desanimarmos, entendendo o porquê que nós sofremos, o porquê da dor. E aí, nesse capítulo Bem e Mal Sofrer, a gente chega a questionar, mas Marlúcio, como que a gente vai bem sofrer se o sofrimento é uma coisa tão desagradável, que nos traz tanto sofrimento, tanta angústia? Como é que a gente sofre bem? Seria um questionamento difícil, né? Mas o bem sofrer é com que a gente sofra entendendo que nada acontece por acaso, entendendo que Deus é bom e justo, que Ele nos oferece todas essas situações de apreensão, de dificuldades, para que a gente se torne espíritos melhores,
para que a gente ultrapasse as nossas dificuldades sem se desesperar. Não significa que não choremos, não significa que não possamos ter as nossas lágrimas escorrendo, mas que a gente não se desespere, que a gente busque, através da nossa fé em Deus, através da nossa confiança e através da prece e da oração, ultrapassar esse momento difícil. E se nós enxergarmos os momentos difíceis, a nossa tendência como espíritos imperfeitos é achar que os momentos difíceis são pedras no nosso caminho. E na verdade, às vezes são essas pedras que nos dificultam a caminhada, mas que se a gente subir em cima da pedra, a gente vai enxergar mais além e a gente vai enxergar caminhos novos, a gente vai enxergar maneiras novas de autoconhecimento e de bem proceder e dali para frente ter uma vida melhor. E a partir do momento que a gente entende que o Criador quer a nossa felicidade, o nosso progresso e aquela dificuldade que a gente está passando vai nos elevar em relação a isso, né? Já que o progresso é uma lei divina, é uma lei de Deus e ela vem não para nos castigar ou não para nos punir, mas para que a gente se transforme, é um momento de transformação. Então, a partir do momento que o bem sofrer, a gente entende o porquê que aquilo está acontecendo, então pensemos assim: nossa, Pai, se isso está acontecendo para mim, faça com que eu compreenda o porquê disso tudo. Eu entendo que isso é para o meu bem, eu entendo que isso é para mim, mas me dai força, me dai ânimo, me dai coragem. Ou seja, nós estamos bem sofrendo, na verdade, nos colocando submissos à vontade de Deus, nos colocando aos pés do Criador, aos pés do Pai que nos ama e sabe aquilo que é melhor para nós. Só que a gente, na nossa pequenez, ainda na nossa fé talvez um pouco enfraquecida, a gente questiona Deus e aí é o mal sofrer. O sofrer com revolta, o sofrer com desespero, o sofrer com impaciência, o jogar tudo na parede, se desesperar, não buscar soluções, não buscar as nossas religiões, não buscar a gente se apegar nos amigos, na família, né? Às vezes desprezar a família que está tentando nos ajudar. Algumas pessoas nesse desespero maior, no enfrentamento, às vezes, de situações muito difíceis, a perda de um ente querido, uma falência financeira, coisas que a gente não compreende o porquê que estão acontecendo conosco, vem juntamente com as nossas sintonias mentais, com espíritos também entristecidos, e passa pela nossa cabeça a ideia de abandonar essa vida, achando que com a morte os problemas se acabarão, que a efemeridade da vida é só esse momento dessa encarnação agora. E aí a doutrina espírita é muito esclarecedora quando ela nos orienta que nós estamos passando apenas por um mínimo tempo da nossa existência, que é essa encarnação atual, mesmo que ela dure 100 anos, né? E aí algumas pessoas nesse desespero têm a ideia do suicídio. E meus amigos, quão estarrecedor são as informações que a gente tem das estatísticas do suicídio. No mundo, uma pessoa se suicida a cada 40 segundos. E no Brasil, uma pessoa se suicida a cada 45 minutos, no Brasil inteiro. Nós temos aqui na região sul uma estatística enorme de suicídio. E isso é porque talvez o nosso sofrer não esteja sendo compreendido. E aí a gente acaba indo por esse caminho do mal sofrer, né? Porque a gente não compreende, porque a gente não aceita, porque a gente não interpreta que faz parte de uma lei de melhoria, que é a lei do progresso. E aí
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no item Bem e Mal Sofrer, a espiritualidade amiga nos convida a fazer uma reflexão a respeito, por exemplo, de um militar, isso está lá no capítulo, né? De um militar que quando vai para a batalha, ele não quereria ir para a guerra, né? A mesma coisa nós somos esse militar que precisa, no enfrentamento das nossas dificuldades, enfrentar a batalha. E aí, esse militar vai usar as suas estratégias, os seus superiores, o exército, vai usar a inteligência e a estratégia para ir pelo melhor caminho e vencer essa batalha. Nós somos e temos essa inteligência, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu a inteligência, nos deu a nossa consciência, colocou as suas leis dentro de nós para que a gente possa escolher os melhores caminhos. Então, nós vamos buscar essas estratégias para ultrapassar as nossas dificuldades. E aí a prece é uma dessas estratégias, e uma estratégia extremamente poderosa e extremamente eficaz, porque ela nos transforma, ela nos dá serenidade, ela nos dá poder, ela nos torna fortes e capazes para a luta, as nossas lutas, as nossas batalhas. E aí a nossa inteligência, através dessas estratégias, vai começar a enxergar que a gente pode buscar os amigos, que a gente pode humildemente dizer: me ajuda, eu estou precisando tanto da tua ajuda, eu estou precisando tanto da tua oração, eu estou precisando tanto do teu abraço, mesmo que nos tempos atuais seja o abraço virtual, seja olhar as pessoas através das imagens de vídeo, já que a gente está passando por um momento único nas nossas vidas, nas nossas existências da encarnação atual, que é o isolamento social, e por isso a gente está falando dessa forma através das redes sociais. E aí os amigos, eles são forças imensas na nossa vida, e às vezes a gente só vai entender quão nós precisamos dele nesses momentos de batalha, nesses momentos de dor. E aí, da mesma forma como aquele militar que traçou a melhor estratégia, que encontrou a melhor maneira de vencer a batalha, quando ele conseguir isso, ele vai ser promovido, ele vai ganhar uma medalha, ele vai ganhar uma condecoração. Nós também vamos ser promovidos a nível moral. Nós também vamos passar por esse crescimento. Nós vamos nos tornar grandes de coração, nós vamos nos tornar mais solidários, nós vamos nos tornar mais humildes, porque a dor forja isso. A dor nos molda, lapida o nosso diamante precioso que é o nosso espírito. Então, da mesma maneira como o militar é promovido, nós também somos, nós adquirimos o progresso moral. E aí, se nós nos lembrarmos de todos os textos que a doutrina espírita nos apresenta, a gente vai encontrar a explicação para tudo isso que a gente está falando hoje, para tudo isso que a gente está passando. Por exemplo, quando a gente vai estudar no próprio Evangelho segundo o Espiritismo sobre a prece, a gente vai ver que a prece, ele é um recurso individual, porque eu procuro me sintonizar e em súplica pedir ajuda a Deus, aos espíritos superiores, ao nosso anjo da guarda, às vezes até a entes queridos que estão na espiritualidade, a gente pede ajuda. Só que quando a gente faz isso, a gente cria uma sintonia mental na forma de ondas eletromagnéticas e a gente se sintoniza com faixas vibratórias no plano superior, que a gente se une com várias outras pessoas que estão em prece e que através dessa sintonia nós angariamos energias
mentais e que essas energias exercem no nosso corpo físico modificações extraordinárias, ou seja, quem está doente tem alívio da sua dor, melhora da sua infecção, e por isso que nesse momento de pandemia, a oração e a prece a gente não pode desanimar. Quando a gente se organiza através do pensamento em prece, a gente está se conectando com o Criador, e essa conexão faz com que Deus entenda que a gente está se colocando numa posição de submissão, porque a gente sabe que Deus conhece as nossas necessidades. A gente não pedir para Ele, ó, Deus me ajuda, eu estou me sentindo tão triste, eu estou passando por esse momento, eu preciso de força. Deus sabe disso, Ele sabe tudo, Ele conhece o íntimo de cada filho seu. Só que quando a gente pede, quando a gente se coloca em oração e em súplica, a gente está se colocando numa posição de humildade. E a humildade abre, é como se quebrasse aquele escudo de endurecimento, de egoísmo, de onipotência que a gente tem, de orgulho que a gente tem ainda como ser que precisa evoluir e retirar esses defeitos de nós mesmos. Então, quando a gente se coloca em pedindo força e coragem, essa sintonia com o Criador nos transforma. Por isso que a prece é tão poderosa. E a prece, ela faz com que a gente se interneça aos nossos corações e a gente passe a olhar o outro lado. Então, por exemplo, quando a gente pega um livro ou um objeto, o ponto de vista ou a ótica daquilo que a gente está olhando tem vários lados. Então, eu posso olhar uma fotografia ou olhar um livro e uma pessoa enxergar uma determinada paisagem. E aquela pessoa, por exemplo, que é daltônica, que não enxerga todo o leque de cores, vai enxergar aquela paisagem diferente. É a mesma fotografia, é a mesma paisagem. E as nossas dificuldades também têm outros lados. Porque juntamente conosco existem outras pessoas com dores muito mais imensas, passando por cataclismas existenciais muito maiores que o nosso. E aí, quando a gente olha para dentro de nós, a gente assim, mas a minha dor não é nada. Eu não tenho dor nenhuma, eu não estou passando por dificuldade nenhuma. E a nossa tendência é reclamar, é blasfemar, é dizer, ó, como sofro, né? É ficar deprimido, chateado. E quando a gente olha para trás, existem coisas muito piores, muito mais avassaladoras do que a nossa individualidade. Então, quando a gente faz a prece, que a gente enxerga esse outro lado, a gente consola a nossa dor, né? E aí, quando a gente, por exemplo, analisa a pandemia que está nos transformando e transformando a humanidade, a gente vê assim, ó, por exemplo, essa pandemia está fazendo com que a gente reflita sobre muita coisa, sobre as nossas necessidades. O ficar em casa e sair única e exclusivamente para ir ao mercado, para ir à farmácia, fez a gente prestar atenção em coisas dentro da nossa própria casa que precisavam ser revistas, que precisavam ser arrumadas, para que eu pudesse fazer uma arrumação nas minhas roupas e doar roupas que eu não estou usando mais. Arrumar os livros, fazer doação de livros para outras pessoas se distraírem nesse momento de ficar em casa. Conviver mais com a família, prestar mais atenção um no outro, ler livros que a gente não estava conseguindo ler, realizar trabalhos, pôr em dia situações que a gente não estava conseguindo fazer porque estava indo passear em algum lugar e que na verdade a gente não precisava estar indo. Né? Nos dedicar a ligar para pessoas que a gente ama, que estão isoladas também, que estão precisando do nosso oi, do nosso sorriso, através das videochamadas, através da nossa atenção em
consolar aqueles que estão se sentindo sozinhos porque também não estão podendo conviver com outras pessoas. Então, é esse outro lado, é o lado do crescimento. Eu vi outro dia que professores universitários que não estavam, além de estar talvez dando aulas, videoaulas, estavam com horários diferentes, estavam costurando máscaras para distribuir. Pessoas que estavam autônomos, que estavam sem conseguir trabalhar, estavam fazendo reuniões para distribuir comida para pessoas de rua que estão mais ainda em dificuldade, já que as pessoas estão circulando menos, estão ofertando menos comida, às vezes dando menos esmolas porque tem menos pessoas circulando. Essas pessoas estavam levando comida para o outro, e que talvez, se a gente não estivesse passando por essa pandemia, a gente ia estar na nossa zona de conforto, a gente ia estar guardadinho dentro da nossa casa, sem pensar no outro, né? Então, esse processo é um processo transformador, é um processo que vai gerar progresso para cada um de nós. A gente está praticando a solidariedade, a gente está fazendo prece por aquelas pessoas que estão nem se despedindo dos seus entes queridos, porque não pode haver velório, porque às vezes essa pessoa está lá numa UTI isolada e a gente não pode se despedir fisicamente, né, daquele corpo que aquele espírito que foi para a espiritualidade faz parte do luto, às vezes, se despedir do corpo material, e isso não está mais acontecendo. A gente está vendo, por exemplo, montadoras de automóveis, em vez de estar montando automóveis, estão montando respiradores para suprir as necessidades de pacientes que porventura possam precisar, num momento de insuficiência respiratória por causa da virose, ir para uma UTI, já que vão ter que ser montados mais leitos, né? Muito mais pessoas talvez precisem de respiradores, então essas montadoras estão fazendo isso. A gente está buscando alternativas de sobrevivência, de comércio, de fazer as nossas trocas, restaurantes através de teleentrega, para que a gente busque alternativas com a indústria, com o comércio, até alternativas a nível de comércio mundial, né? De cooperação entre países, e essas portas só estão sendo abertas por causa dessa pandemia. Isso é progresso. E eu selecionei para vocês porque eu acho tão fantástico como a espiritualidade nos auxilia quando a gente entra em sintonia com a espiritualidade. Então, quando o departamento de comunicação e a direção da Casa Espírita propôs quem dos expositores se sentisse à vontade de falar através do Facebook, através de um vídeo, né? Eu me coloquei à disposição, e aí, nesse momento que eu estava pensando o que eu ia falar, me vieram assim, de presente pela espiritualidade, tanto a ideia de falar sobre o bem e o mal sofrer, mas como textos que durante o Evangelho no Lar e textos que a gente foi lendo ou estudando nos nossos grupos de estudo, os textos vieram. E era muito bem a calhar sobre o que a gente está falando hoje, né? Então, eu quero ler um pedacinho de 3 livros, mas eu prometo que não vai ser demorado, tá? Então, no capítulo 5º, que é o Bem-aventurados os Aflitos, nesse item bem e mal sofrer, quase no finalzinho do item, diz assim: quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui mais forte. E a gente é forte através de quando a gente se dá as mãos, através das nossas orações, através da nossa fé, através da nossa esperança. Nós somos muito fortes. E por quê? Nós temos Jesus conosco todos os dias,
E nós somos filhos de Deus. Deus nos ama e nos quer bem e nos oferece sempre oportunidade de sermos felizes e melhores. Um outro texto que também veio a mim durante o Evangelho no Lar está no livrinho Coragem, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que ele diz assim: esse está no capítulo 22, tá? Aceitemos o combate. E esse combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, e atendendo à divina sabedoria, que jamais nos situa uns à frente dos outros sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor. Amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais belas lições. Isso é fantástico. Amemos as nossas cruzes, porque elas são as nossas mais altas e mais belas lições. Um outro também aqui que eu achei impressionante e vem bem a calhar nos momentos que estamos vivendo. Diante de qualquer obstáculo, reflete no bem, porque no curso de todas as circunstâncias, por trás dos contratempos da vida, a bondade de Deus jaz oculta. Deus é sempre bom. Então, meus queridos irmãos, com essas palavras, contidas no Evangelho, que nós possamos não esmorecer, buscar através da prece, da oração, o sofrer com resignação, que através da nossa fé, da nossa esperança, a gente sabe que a fé de cada um é única, é individual, ela se constrói de formas diferentes, mas que não desanimemos, que busquemos através do Evangelho no Lar, se necessário do atendimento fraterno, que está sendo organizado pelos nossos dirigentes de forma especial nesses momentos de pandemia. Liguemos para os nossos amigos, busquemos as palestras espíritas, os livros espíritas, o nosso anjo da guarda, a orientação que ele tem para nos dar, e confiemos no Pai, confiemos no Criador, porque o que há de melhor para nós, Ele nos dará. Vamos então elevar o nosso pensamento neste momento de oração para finalizar a nossa atividade desta noite, pedindo ao Pai que nos abençoe, que ilumine as nossas estradas, os nossos caminhos, agradecendo o envio do nosso Mestre querido para o nosso convívio, para estar entre nós, e aqui continua e aqui está, organizando o nosso orbe terrestre, o nosso governador, através dessa doutrina dos espíritos que já encontramos nos nossos caminhos, na nossa vida, que tanto nos esclarece e consola. E assim, cheios dessas certezas, da certeza da presença amiga do nosso anjo da guarda, do nosso mestre amigo em todos os nossos momentos de vida, da presença amiga dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos entes queridos que já estão no plano maior a torcer e a orar por nós, com todas essas certezas, Pai, fazei com que este momento de pandemia passe logo e que nos traga o progresso necessário e que depois disso tudo nós sejamos mais fraternos, mais amorosos, mais solidários, que tenhamos aplacado dentro de nós o orgulho e o egoísmo e que assim, rumo ao progresso, que é uma lei divina, nós possamos exercer plenamente uma outra lei, a lei de amor, a lei de igualdade e a lei de caridade.
Obrigada a esses espíritos benfeitores que estão conosco neste momento e que a paz do Mestre querido serene os nossos pensamentos para que possamos pôr em prática no nosso dia a dia os seus ensinamentos do seu Evangelho. Uma boa noite a todos e que assim seja. Um abraço querido e que possamos nos encontrar em outros momentos através das redes sociais. Um abraço a todos vocês, queridos amigos.